Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 18 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje é dia 29 de agosto. Esse mês passou voando, né? A gente brinca aí que o mês demora para passar, mas eu pelo menos tive a impressão que esse mês passou foi muito, muito rápido. E o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo e participação de Doni Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer a você, ouvinte da Rádio Mensagem, entrevistas sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. A falta de perdão nos impede de viver novas possibilidades, de ter satisfação pessoal. O perdão é uma forma de autoconhecimento, caminho pelo qual podemos nos apropriar dessa capacidade, que às vezes não sabemos que temos. O perdão é uma questão de inteligência, porque você vai se libertar da mágoa do passado. A neurociência atualmente tem explicado muitos mistérios, até então desconhecidos, sobre nós mesmos. Ela descobriu que, quando as células nervosas ficam doentes, geram consequências físicas no nosso corpo, algo que a falta de perdão pode provocar. Muitas vezes a pessoa que nos magoou já seguiu a sua vida e não está nem mais conectada com a nossa. Às vezes, ela nem sabe que nos magoou, porque não foi intencional, e nós ficamos parados naquele momento remoendo. A vingança, a vontade de não perdoar, faz com que as pessoas fiquem compromissadas com o sofrimento. Hoje, no Falando de Vida, o perdão verdadeiro purifica a alma e abre novos caminhos. Ligue e participe. Meio-dia mais 20 minutos, é o assunto que a gente sempre traz aqui na Rádio Mensagem, né? E como é difícil, às vezes, entender essas realidades humanas, né? Tantas realidades na nossa vida, a gente fala desse assunto, assimila, tenta entender e volta nele. Por quê? Porque é difícil, a gente precisa racionalizar, a gente precisa pensar e entender melhor o que aconteceu no nosso passado, na nossa vida também. A gente vai um rápido intervalo, Buim, daqui a pouquinho a gente volta aqui já com a presença da doutora Ana Cristina, que é hoje a nossa especialista no assunto, né, e vai trazer algumas informações para a gente entender melhor e, claro, viver melhor também. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida, hoje recebendo aqui com muito carinho a doutora Ana Cristina Aquino. Doutora Ana Cristina, que é especialista em família e também trabalha com essa questão da psicologia, né, muito próxima
terapia familiar sistêmica mesmo. E hoje o nosso tema é o perdão, né? O perdão verdadeiro que purifica a nossa alma e abre novos caminhos. A doutora veio correndo aqui, a gente chamou intervalo para ela respirar fundo. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez, viu? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Peço perdão pelo atraso. Já estou pedindo perdão. Já que a gente está falando disso, né? Que ótimo. Maravilha. E seja bem-vinda mais uma vez, viu, muito doutora? Obrigada, Ana. Até falava aqui antes da gente chamar o intervalo que a gente sempre tem essa dúvida, né, Doni, do perdão, porque o ser humano é muito complexo, né? É muito difícil da gente entender onde começa o perdão, onde termina o perdão, onde começa a questão do autocuidado, de respeito a você mesmo, de respeito ao próximo. A gente sempre tem essa dúvida. Parece uma coisa simples, mas não é simples, na verdade, né? É simples quando a gente é criança, né? Só dar o dedinho ali e ficar de boa, né? Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora Ana Cristina. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente tem o hábito de julgar, né? E eu acho que quando a gente está falando do perdão hoje, acho que o primeiro passo é justamente parar de fazer conta, né? Quem fez mais, quem fez menos, né? E tentar entender como a gente mesmo se prejudica com essa relação mal resolvida, né? Porque às vezes a pessoa do outro lado não tá nem aí com a gente, não tá nem sabe o que aconteceu, nem às vezes foi sem querer. Foi sem querer. Não sabe. Isso acontece. Às vezes sabe, né? Às vezes são repetidas vezes, né? De ofensa, às vezes sabe, né? Mas nesses casos, como o Doni tá falando aqui, às vezes uma ofensa pequena, né? Que trouxe uma mágoa, né? E a pessoa que ofendeu também fica meio cheia de dedos, porque fica naquela coisa, mas eu não sei nem lidar com essa pessoa, que tudo ela se magoou. São vários aspectos, né? Que a gente fica meio até confuso aí de saber por onde começar. Mas eu já sei por onde nós vamos começar. Nós vamos começar pela sua participação, 97411-0125, também ao vivo conosco, 3954-3010-3011. A nossa ouvinte, que eu não sei se ela quer se identificar ou não, mas vou começar aqui com a participação dela no WhatsApp. Ela diz o seguinte: boa tarde, eu sou assim, não consigo perdoar e não consigo ficar perto da pessoa que me magoou, procuro ficar bem longe desta pessoa. O que dizer para uma pessoa que coloca esse relato, doutora? Então, talvez você esteja pensando no perdão como alguma coisa assim que, vou esquecer a ofensa, eu esquecendo a ofensa, eu tenho que ficar junto da outra pessoa. Não. O perdão é alguma coisa assim gradativa. Hoje eu perdoo um pouco, amanhã outro pouco, daqui a um mês, a 5 meses, a um ano, a 10 anos, às vezes eu tenho alguma coisa ainda para perdoar aquela pessoinha que me machucou. À medida que eu vou perdoando, o meu coração vai sendo curado. E enquanto eu estou nessa caminhada, é um processo, perdão. Enquanto eu estou nessa caminhada para perdoar, para alcançar o perdão, eu muitas vezes vou sentindo, ainda estou sentindo dor, estou sentindo meu coração machucado. Isso daí é dado de realidade, não tem problema nenhum. Eu não consigo chegar perto da pessoa, não faz mal, não consigo chegar. Qualquer hora eu chego, se for o caso. Se não for o caso, não vou chegar mesmo. Mas importa que eu olhe para mim e a partir de mim mesmo, da preocupação, da atenção para comigo, eu perdoe a pessoa. Não interessa o que o outro está pedindo perdão, não está pedindo perdão, importa meu perdão para outra pessoa, interessa que eu vou tirar esse peso de cima de mim. Então, eu vou perdoar. É decisão e atitude. Não é sentimento. E também não é esquecimento. Achei muito bacana isso. O perdão não é esquecimento, porque esquecimento vem da memória, né? Vem do cérebro. Então, fala do cérebro. O perdão, você pode se lembrar tudo mais, mas o perdão vai implicar o quê? Numa cura do seu coração, numa libertação sua, né? Numa pureza de coração, porque vai sair aquele preto, aquele escuro do coração e vai aliviar tudo. Vai tirar aquela toxina, né? Vai tirar a toxina, obrigada. Isso mesmo. Doutora, eu posso lançar aqui um exemplo para todo mundo fazer em casa, pensar até o final do programa, que me veio aqui agora, enfim, acho que é um exemplo que diz muito sobre isso. A pessoa que tem uma dificuldade de perdoar, não sabe se perdoou, se não perdoou, ela se colocar na seguinte situação: se você hoje tivesse um apelo dessa pessoa que te magoou para que você, por exemplo, doasse sangue para ela, ou doasse até um órgão, não vou nem falar um órgão, mas doasse sangue, fizesse um gesto concreto, né, de uma coisa que é muito seu, assim, o sangue, o órgão,
e isso dependesse da vida daquela pessoa, para ela viver ou morrer, você faria isso? Aquela pessoa que te magoou. Se a resposta for sim, talvez você esteja no caminho do perdão. Se a resposta for não, porque aquela pessoa depende disso para viver, talvez não. Eu estou pensando corretamente? Isso faz sentido? Excelente. É o Espírito Santo que deu esse... Excelente, nossa, e é por um aí exemplo. mesmo. Esse é um caminho. É isso mesmo, porque assim, eu não preciso ter o meu coração curado quanto àquela pessoa, aquilo que ela me fez, mas eu preciso de ter a decisão e a atitude de perdoá-la, e nessa decisão e atitude eu consigo até doar um órgão meu para ela. Racionalizar a questão, não, porque eu jamais passo pela minha mente que ela se prejudique, ou que ela morra, ou que ela, né, porque isso. Né, eu não a quero perto de mim porque é nocivo, é tóxico para o meu coração, mas isso está muito longe de querer o mal para aquela pessoa. Isso. É um caminho, né? Muito pelo contrário, se eu ver de repente ela sendo feliz, uau, que legal. Que bom, mas superou, né? Lá, exatamente. Por isso que eu disse no começo, né, que o perdão tem muito a ver com o pré-julgamento, né? Porque, se a doutora Ana Cristina torce para o São Paulo, eu vou dar passagem para ela. Se não torce, eu não vou. A Ana colocou a questão do órgão. Eu vou fazer uma avaliação, quem é que precisa do meu órgão? Quem não me magoou, quem não me magoou. Ou seja, a questão do perdão é indistintamente do que aconteceu realmente, né? Ou seja, eu não posso classificar. Por isso que o mundo está do jeito que está, né? É judeu, é católico, é indiano, é francês, é europeu, e a gente fica nessa celeuma. E quando se fala em doação de órgãos, a gente não sabe da doação de órgãos. Eu posso receber lá de um europeu, e assim sucessivamente, o sangue é o mesmo, né? Exatamente. Mas quando eu coloco o julgamento, eu coloco característica, né, doutora? Quando eu coloco o julgamento, eu estou comprovadamente sem amor. Né? Eu não estou vivendo amor nenhum, porque é aquém do amor, é lá para fora, né? Entendeu? É bem distante dessa proximidade humana. Tem né? sentido? Faz sentido para você? Sim, faz sentido, exatamente. Enquanto o Doni falava, né, fazia essa colocação, lembrava de um vídeo ontem que vi da deputada estadual Letícia Aguiar defendendo uma questão muito pontual em relação a um projeto de lei que ela não concordava. E num determinado momento ela falou, colocou exatamente esse ponto que o Doni falou, assim, dos direitos humanos, dos direitos de todos, né? Todos nós somos a gente vai colocando barreiras, né? É a religião, é a cor da pele, é o gênero masculino, feminino, né? É a opção sexual e várias coisas. Então, assim, a gente vai segregando, né? A gente esquece, gente, né? Todo mundo tem o cérebro, né? Os órgãos reprodutores, um estômago, né? 2 olhos, nós somos seres humanos. Isso. Então, a gente partir desse princípio para pensar que a partir disso, é claro que a gente vai errar e pisar no tomate com as pessoas, né, doutor? Sim. Querendo ou não, né? Porque não tem jeito da gente ser 100% correta e sempre 100% correta, né? Não tem, às vezes a gente dá uma deslizada mesmo. A gente tem os momentos de raiva que a gente sente, de explosão, né? De falar, e esses momentos, conforme faz para o outro, o sentido para o outro, com o qual eu estou explodindo, vai me trazer culpa. Nossa. É aquela ressaca moral. A hora que você vai deitar no travesseiro, vem... por que eu escrevi aquele textão no Face? Acho que não era bem assim, né? Não precisava tanto. Meu Deus. Por que eu mandei aquele recadinho no Zap? Às vezes até a distância, né? Quanta discórdia que causa, né? A tecnologia, né? Muita discórdia. Nossa, muita discórdia. E daí como fala, a reconciliação é muito difícil. É muito difícil, exatamente. Quanto mais longe está fisicamente, você está impedido de conversar, você está impedido de olhar face a face. Nossa. Muito difícil, né? A ciência hoje, né, doutora, já tem comprovado que a falta de perdão, o corpo já começa a sentir, né, fisicamente, né? Sim. Problemas de coluna, dor de cabeça, até o mau funcionamento dos olhos, né, da escuta, dor de garganta, coração, todo o corpo inteirinho mesmo, né, até a pele.
A pessoa rancorosa, a pessoa assim que amargurada, a pele dela fala dela, celulite, flacidez, tudo isso faz, interessantíssimo, né? Mas faz efeito, faz na pele, no corpo inteiro, na face, né? No cabelo, na unha, tudo. Porque a gente tudo. é uma coisa só, né, doutora? Não está separado, né? São as doenças psicossomáticas, né, que a gente fala, que nem sempre são doenças, mas são sintomas psicossomáticos, né? O corpo está para a matéria, né? Assim como a alma está para o espírito. Se a gente esquecer de alguma parte, já traz a doença, né? Já faz a disfunção. Fica faltante, né? Até para o nosso ouvinte sintetizar, né? Quando a gente tem bronca de uma pessoa e vê a pessoa do outro lado da rua, a gente fica tremendo, o corpo fica retesado. É verdade. E a pessoa não está nem aí, não é? Não está nem aí. Não está nem aí. Você já perde o sentido, você fica meio bobo, né? Então seu corpo começa a sentir, né? É verdade, muito bem colocado, muito bem. Isso daí é grave para mim que estou sentindo isso, para o outro não faz efeito, né? Agora, a ciência também comprova, né? Falando em termos de sistêmica, o que acontece? Se, por exemplo, uma mãe, a mãe apresenta ao filho, ao bebê, todo mundo. Então, apresenta assim, tanto a alimentação, a profissão, apresenta as coisas do mundo, que o mundo vai, daqui a pouco a criança vai chegar e encarar, escolher, vai ver. Quando essa criança, por algum motivo, se distancia, não perdoa a mãe, rejeita o que ela está dando, a mãe dá o seio, dá tudo para a criança através do seio, ou da mamadeira, né? Mas vamos falar do seio, uma coisa... Então, quando a criança rejeita isso, e à medida que ela vai crescendo, dificilmente ela vai ter sucesso na vida profissional dela. Porque fica amarrado. A falta de perdão, ainda mais se essa mãe, por inveja da criança, da filha, né? Por algum motivo, ela se ressente contra a filha. Ela está magoada contra a filha, contra o filho. Mais ainda vai atrelar, vai escravizar essa pessoa, esse filho, né, essa filha, impedindo que ela se faça na vida. Por isso tem tantas pessoas assim que o emprego não dá certo, a profissão não sei o que vou fazer, o dinheiro não rende, né? Como é que faz, doutora, para a gente identificar assim, alguns sinais que a pessoa esteja nessa situação, não exatamente relacionada aos pais, mas relacionados a alguém? Relacionado a alguém, esse aprisionamento, né? Esse aprisionamento emocional mesmo. É a falta de perdão, Ana. Como que eu vou identificar? Eu não tenho um jeito de falar assim, é assim, assado, porque não é redondinha a coisa, não é quadradinha a coisa, né? Não é. Uhum. Mas assim, eu penso que uma identificação muito forte, assim, seja, alguém está sentindo raiva de mim, alguém está sentindo me desejando mal, sem verbalizar, só pelo pensamento, já é o suficiente, né? Alguém está com raiva de mim, eu vejo que são essas as identificações possíveis. Ou eu estou com raiva de alguém, porque também eu me prendo ao outro, né? A Santa Teresinha do Menino Jesus diz que pensar em uma pessoa é rezar por ela. Né? É uma frase muito singela, assim, dela, que é doutora da igreja, e acho que, pegando, assim, esse ponto, muitas vezes a gente fala muito, isso é muito importante que eu vou falar, assim, a gente fala muito que sentem inveja de mim, desejam mal para mim, mas ninguém se reconhece como invejoso. Ninguém se reconhece como desejando mal para alguém. Mas é porque eu sou perfeito. Olhe para você, né? Não é verdade? Você não vê quantas postagens em Facebook, etc. Você vê, nossa, aquele dia eu fui invejoso. Ninguém, todo mundo acha que o universo sente inveja, que o universo torce contra. Mas ninguém né? Todo mundo sente, são sentimentos humanos. E quando fala inveja boa, né? Inveja branca. Ai, como nossa, arrepia até a espinha quando alguém fala inveja branca. Eu falei, gente, não existe inveja branca. Inveja é inveja, pode parar, né? A gente tem que se assumir
que a gente às vezes é recalcado, que a gente é invejoso, que a gente tem algum outro defeito no nosso caráter. Então, assim, por esse tipo de situação, você vê como as pessoas se colocam como sendo especiais. Nós somos todos humanos, somos todo mundo no mesmo barco. E do mesmo jeito que você acha que alguém sente ou te deseja um mal, você também, por muitas vezes, desejou mal de alguém. Sim. Mesmo que inconscientemente, mesmo que pelo pensamento. Então, pegando essa frase de Santa Teresinha, pensar em alguém, rezar por aquela pessoa. Sim, aproveita que você pensou nela e reza por ela. Assim. Né? Porque é involuntário às vezes, né, doutora? Ninguém fala que... Eu não falo que eu sinto inveja porque eu tenho medo justamente de ser julgada mau caráter e tudo mais. No entanto, sentir inveja não é pecado, não é mau caratismo. Eu posso sentir inveja, eu sou humano, isso faz parte da minha psique. Eu não posso ser totalmente invejoso o tempo todo, né? Isso, me entregar. Me entregar o sentimento e viver em função daquilo, exatamente. Né? Então, se eu reconheci, nossa, eu invejei, bacana, reconheci, isso é uma vitória. Isso é uma vitória, exatamente. Vou renunciar. Não tem problema. Nossa, isso não é bom pra mim. Não faz bem. E outra, eu sei o quanto aquela pessoa lutou pra conseguir alguma coisa ou etc. Né? Então, assim, você imagina. Você conhecendo aquela pessoa, você sabe, né? Então, você se vê nessa situação. É importante a gente ter essa autocrítica. A gente tá falando aqui de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade também é um caminho pro perdão, né, doutor? E a gente foge muito disso. A gente culpa o mundo me deve alguma coisa. Né? Não é assim. Essa coisa de o mundo me deve alguma coisa, isso daí pode ter sido lá de alguma, da minha mãe, do meu pai, de algum familiar lá antigo, né, que de repente sofreu algum tipo de situação que se sentiu em dívida mesmo, né? Então isso vai projetar para gerações vindouras e vai ser vivenciado como fato de realidade, dado de realidade, né? Então, o perdão precisa existir. Quanta gente hoje que está presa lá em algum antepassado, né? Perdão purifica a alma e abre novos caminhos. E abre novos caminhos, verdade. Olha, teve um caso, tá até na internet. Então, assim, a menina hoje, ela não conseguia se abrir, se lançar para trabalhos, para uma menina lindíssima. Então foram examinando assim a família dela, a primeira geração, segunda, terceira, tudo muito aglutinado, os filhos muito juntos, muito, né? Aí lá numa geração que não se sabe qual, a mãe teve, para manter a família, ela teve que matar. A partir desse perdão, desse desenlace para essa sujeita que matou, para manter a família, então a família deixou de se aglutinando, a menina conseguiu caminhar na vida com liberdade, deixou a mãe aglutinar, juntar tudo, né? Então ela conseguiu caminhar. Então, quanto que é muito mais profundo o perdão, isso é ciência que eu estou falando, quanto que é muito mais profundo, um alcance muito maior o perdão do que a gente ouve falar no dia a dia, vamos falar assim, dos ensinamentos dentro da igreja, porque o padre não vai ter tempo de falar isso dessa forma, assim, né? Um assunto tão extenso assim, e mesmo a gente falando, não vai acabar. E mesmo falando em tempo, doutora, assim, mesmo, olha, as pessoas relutam em procurar a terapia, né? E quando procuram a terapia, ficam às vezes 1, 2, 3 anos para chegar a ter a coragem de falar uma palavra que é a palavra-chave para o terapeuta descobrir, então é isso. Né? Quanto tempo? Então, assim, a pessoa reluta para ir para terapia e quando vai, às vezes a pessoa acha, não, em 1, 2 meses eu vou resolver. Não, meu filho, até você tomar coragem de falar uma coisa que é o ponto-chave da sua cura interior, às vezes vai anos, né? Sim. Então, é muito difícil para a pessoa e para o terapeuta. Porque até a gente esconde as coisas da gente mesmo. Da gente né? mesmo, exatamente. Sem saber que a gente esconde, né? Exatamente. É importante pensar em perdoar, é importante escrever em perdoar, mas é mais importante falar e eu perdoo, né? Nossa. Eu tenho que verbalizar, né? E como é que funciona isso, doutor? Isso que o Doni está colocando de verbalizar, tem uma técnica? Tem. Uma vez, num dos primeiros programas que eu fiz aqui, a gente conversou sobre o perdão e sobre essa técnica. O falar assim, sem a mínima vontade, mas com decisão e atitude. Eu perdoo fulano.
eu perdoo. Lembrou, eu perdoo. Já perdoei, não quero saber mais de ficar com essa lembrança toda. Veio a vontade de falar mal, eu perdoo. Eu perdoo. E eu vou... Uma coisa, se eu falar isso, vai acrescentar na vida de alguém ou não? Se não vai acrescentar, vou ficar quieta. É como se fosse um veneno que a própria pessoa vai bebendo, né? Porque ela fala, o rancor é um negócio do encardido mesmo, né? Isso aí não... Acho que ninguém discorda disso. A pessoa fala, tem um rancor que sai do coração. A pessoa fala, aí ela fala, ninguém aguenta mais ouvir ela falar daquilo. Daí entra no ouvido dela, ela vai bebendo aquele veneno. Que saiu do coração dela, sai pela boca, entra no ouvido e não é um círculo vicioso. Aí entra pelo ouvido, volta pro coração, sai pela boca. E vai cristalizando. Aí a pessoa fica naquele círculo vicioso. Isso aí não é de Deus, gente. A gente tem que alertar. É destrutivo, exatamente. Vamos a uma participação por telefone, Buinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ana Lúcia. Oi, minha querida, tudo bem? Tudo bem, Ana Lúcia. Como é que tá o Ariovaldo? O Ariovaldo tá bem, graças a Deus. Acabou de bater um pé de arrocejão. Ok. Que beleza. E aí, dona Luzia, qual que é a sua participação? Como é que tá aí o Palmeiras de São José? Tá tudo bem? O Palmeiras de São José tá indo muito bem, graças a Deus. Então tá bom. Qual que é a sua perguntinha pra doutora? Olha, eu tenho uma opinião a minha opinião. Eu creio no perdão de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a gente perdoa as pessoas, vai qualquer coisinha, qualquer briguinha, a pessoa joga aqui na cara da gente. Faz você lembrar daquilo que você perdoou. Exatamente. Então, eu não acredito no perdão de ninguém. Com certeza. E também eu perdoo, mas também não esqueço o que me fizeram. Mas isso, a doutora já explicou aqui que não precisa. Ela tem uma cabeça boa. A cabeça é boa. Porque esquecer e lembrar tem a ver com a memória. Então, não se sinta mal de não esquecer as coisas, porque a gente não esquece. É só se eu arrancar minha cabeça pra fora, né? E mesmo quando isso acontecer, eu já vou estar morta. Então, fica tranquila que isso é humano, puramente humano. Tá bom, dona Luzia? Tá bom, dona Luzia. Deus te abençoe. Amém. Você viu a bênção? Uma benção na outra. Um abração, tchau. Dona Luzia é um amorzinho, lá do Palmeiras, São José. Ela falou uma coisa muito importante, doutora, que é essa questão das pessoas que estão sempre magoando, né? Porque uma coisa é aquilo que o Doni falou no começo, né? A gente pisa na bola e tal, às vezes a pessoa magoa, nem sabe e tal, mas tem esse ranço patológico, né? De pessoas que, às vezes até aquela pessoa que está sempre magoando, é uma pessoa que tem algum problema neurológico, né? Às vezes já está medicada e tal, e ela está sempre magoando, né? Então, é muito difícil esse tipo de situação, porque a pessoa vai, magoa, pede perdão, passa 2, 3 meses, vai, magoa, pede perdão e continua, sabe? E aí eu fico pensando no lugar da vítima, da pessoa que está sendo magoada. Porque se por um lado ela quer perdoar aquela pessoa porque ela tem até um transtorno neurológico, por outro lado ela também não aguenta mais, né? Ela está num sofrimento, num ciclo de sofrimento. Como lidar com essa situação, doutora? Então, a busca de um profissional é bacana, é importante. A vítima, no caso, né? A pessoa que está sofrendo esses abusos todos. Isso. O outro já está sendo medicado, então, medicamento. Então, quer dizer, já tem um quê a mais de problema, né? De firmeza no problema, assim. Então, assim, a vítima buscar uma ajuda profissional e também ela olhar para si própria. Ora, se eu tô fazendo vamos fazer o trabalho do perdão, né? O que está acontecendo que toda hora ele fica me pegando? Não fui curada ainda, legal. Então, buscar meio de ver o que está pegando aqui dentro de mim, que está dando link com essa agressão. Com essa agressão. Que eu estou me ressentindo com isso, né? Que eu estou me ressentindo. Né? O que está acontecendo? Então, o que eu não estou fazendo de correto? Ou o que eu posso melhorar no que eu estou fazendo? Ô, doutora, mas mais uma perguntinha me andando nessa. Como que as pessoas que estão ouvindo a Rádio Mensagem hoje, que são cristãs, lidam com esse tipo de situação quando envolve uma pessoa qualquer, né, que é agressiva, e com a misericórdia de Deus? Porque eu não estou falando de uma pessoa que é má, que é ruim, que é maldosa. Eu estou falando de uma pessoa que tem um problema neurológico. Como que eu lido com isso?
se importando, eu me importando comigo própria, de perdoar a pessoa e como que fazer um escudo assim para não me atingir, ou para me atingir o mínimo possível, assim, porque na medida em que eu for perdoando, que vai acontecendo o perdão, o que vai acontecendo é que eu vou sendo fortalecida. Então, menos aquela pessoa, ainda mais que eu já tenho consciência que é um problema neurológico. É uma questão de superação da gente mesmo, Uma né? questão de superação da gente. Se eu sei que ela é assim mesmo, né? Então eu tenho que me superar, né? Se o outro não consegue mudar por conta da limitação da doença, ora, eu que sou saudável, vamos lá, levanta, vamos fazer um movimento, né? Exato. Eu vou me importar comigo. 12:49. Vamos a mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Pode falar, estamos te ouvindo. Então, deixa eu perguntar para a doutora. Doutora, como que a gente perdoa uma pessoa que ela tem consciência que magoou a gente? Como pede perdão? Como que é? Se ela tem consciência que magoou, né, Juliana? Tipo assim, a pessoa me magoou, só que ela não me pede perdão. Como que eu vou perdoar a pessoa se ela não me pede perdão? Ela não tem humildade de pedir perdão. Ok, muito boa sua pergunta, Juliana. Muito obrigada, boa. viu? Isso também é a dinâmica, né? Porque, assim, explicitamente aquela pessoa foi magoada. E aí ela não vai pedir perdão, não quer pedir perdão. E aí quem foi a vítima ainda tem que pedir perdão. Né? Que é aquilo que Jesus falou, até de dar a outra face, né? Ô, Juliana, você não tem que pedir perdão para quem magoou você, mas você tem que perdoar quem te magoou para essa falta de perdão não atingir você e não fazer mal para você e não destruir você. Porque daí o que vai acontecer? Nossa, aquela característica daquela pessoa que te magoou, você vai começar, sem perdoar, você vai começar a olhar sujeitinho, outra sujeita lá, é igualzinho aquele lá. Então você vai começar a julgar, mesmo sem querer, sem perceber, e você vai colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Ficou claro? Sim. Ficou. E isso vai gerando um afastamento, né, de várias pessoas. E é tão interessante essa colocação dela, porque a pessoa me magoou explicitamente. Daqui a pouco eu não consigo dormir. Eu perco meu sono. E a pessoa tá lá dormindo. Eu não consigo almoçar. E a pessoa tá lá comendo. Exatamente. E eu me lembro que a doutora Ana Cristina já disse em outros programas de perdão que eu não preciso ter um contato físico para romper, né? Essa relação de perdão no perdão, né? Não. Como um pai que já morreu, um pai que foi abusivo, um pai que até praticou uma violência sexual, um pai que praticou violência emocional, enfim, um pai abusivo. Daí ele já morreu. E ele morreu com todo o meu ódio. E só que peraí, esse ódio está me fazendo mal, está prejudicando a mim mesma, né? Então, eu que tenho que me levantar e fazer alguma coisa, por amor a mim. Agora a gente tocou no ponto crucial desse programa. A gente não está falando de qualquer situação assim de misericórdia propriamente dita, porque a misericórdia, como disse a Luzia, pertence a Deus. A gente está falando de autocuidado e respeito próprio. Sim. Né? É isso que as pessoas têm que entender quando fala de perdão. A gente não está falando que, né, não só, também, mas não só de benevolência. A gente está falando de respeito, amor, porque sem amor próprio, a gente não vai a lugar nenhum, né, doutora? Mas isso é misericórdia para comigo. Agora, meu olha... pai já morreu. Misericórdia. Meu pai já morreu. Eu podia bem já deixar ele lá, isso é fictício, viu, gente? Eu podia deixar ele lá mortinho e pronto, acabou, não vou mais me importar com ele. Não, mas o meu pai continua vivendo aqui dentro de mim, nesse ódio, nessa raiva que eu tenho por ele. Então, vou me levantar e vou perdoá-lo por conta de mim. Doutora, repete isso que você falou, por favor. Misericórdia para com você mesma. Comigo, Gente, não esqueça isso. Não tenha misericórdia só com os outros. Tem misericórdia de você mesma. Né? Porque se a gente não tiver misericórdia da gente, quem que vai ter? Pois é. Não é verdade? Porque entra naquela questão, doutora, que para falar do perdão, eu preciso me perdoar, né? Nossa, isso é fundamental. Isso é um outro ponto. Por exemplo, vou pegar esse caso do pai, tá? Então,
quando meu pai fez toda essa violência contra mim, que foi acontecendo? Eu fui me convencendo que eu não sou merecedora. De nada. Que você provocou, né? Eu provoquei. Eu devo ter feito muita coisa. Eu não sou merecedora, eu só mereço porcaria. Porque foi o que eu tive dele, né? E o pai e a mãe da gente são os nossos deusinhos, né? Então, assim, só tive porcaria. Eu vou me ater a isso ou eu vou reagir e buscar ser uma pessoa melhor daí, né? Eu me perdoo por ter aceitado, eu me perdoo por ter me sentido ferida e ter respondido com ódio. Eu me perdoo com decisão e atitude e vou vencer essa batalha. Vou pra frente. Simples assim. Gente, não tem que fazer drama, porque se a gente fizer drama, coitadinho de mim, tá aí, não vai pra lugar também nenhum. Não funciona, né? Vamos abrir novos caminhos, né? Isso, abrir decisão e atitude. Vamos lá desbravar a mata, né? Exatamente. E se perdoar, né? Que uma das chaves pra gente perdoar o outro e se perdoar também é tentar entender que aquilo que a gente fez talvez tenha sido a melhor resposta que a gente conseguiu dar no momento extremo. Nossa, né? Muito bem colocado. Fazer essa leitura, tipo assim, meu pai e minha mãe eram agressivos comigo e tal, mas eles não tinham informação, eles só sabiam agredir. Né, eles não conheciam nada. Hoje em dia, né, a gente tem tanta informação, até demais às vezes, né, até estraga um pouco aí essa questão da autonomia do pai e da mãe. Mas eles não tinham nada, não tinha recurso, às vezes não tinha nem o que comer, não tinha como pagar conta, não tinha, né? Então a gente entender isso. E em relação aos nossos erros, doutora, erros assim, que às vezes a gente faz uns erros na vida que, né? E aqui eu falo um exemplo, né, por exemplo, um aborto, né, que é um dos erros assim que as mulheres choram por longos anos. Essas situações a gente tem que procurar um profundo perdão da gente mesmo. Antes do perdão, a gente tem que se perdoar. A gente tem que entender isso. E pedir perdão para o bebê. Isso, exatamente. Não sei o sexo que foi, mas eu posso intuir, né, que seja um homem, uma mulher, batizar aquela criança com o nome e pedir perdão. Mas a partir do meu auto-perdão é que eu vou conseguir pedir perdão para o outro, caminhar até o outro, né? Com liberdade. Em São Paulo existe o Projeto Raquel, né? Que faz esse trabalho aí de perdão das mulheres, né, Doni? Projeto? Raquel. Que bonito. O Projeto Raquel, ele trabalha só com essas mulheres que tiveram aí uma situação muito grave, envolvendo principalmente aborto, né? Então, tem esse apoio também, elas atendem à distância, tem braços aqui na região, né, de atendimento, e aqui na Rádio Mensagem a gente consegue ajudar a chegar até essas pessoas. Então, assim, gente para ajudar também é o que não falta. Os bons são maioria, né? A gente não pode perder essa perspectiva nunca. Verdade. Isso. Vou pegar o endereço aqui para a doutora também. Doutora, olha, o nosso tempo passou voando hoje, né? Até acabou? Acabou já. Tem mais uma. Ô, louco. Então não acabou. Aquelas assim, tem mais uma participação por telefone, Buim? Vamos atender mais um ouvinte para fechar aqui o nosso programa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É Maria Moreno, Ana Lúcia. Tudo bem, Maria? É que eu ouvi você falando aí sobre o aborto. E eu vivi uma situação assim há mais de 40 anos atrás. Na ocasião, eu me confessei, coloquei tudo para o padre. E depois disso, eu acabei me casando com o pai dos meus filhos e tinha uma vida normal, inclusive na própria igreja. Então, eu me perdoei de tudo isso, né? E fico feliz ouvindo assim, que é uma confirmação de tudo, né? Que bom, Maria, que bom. Belo testemunho, Maria. Muito obrigada. Que bonito. Eu é que fico feliz por poder estar participando. Uma boa tarde muito, muito maravilhosa para todos vocês aí. Para vocês também. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Não era pra gente encerrar o programa mesmo, não, né? O Espírito Santo falou assim, peraí. Chave de ouro. Vamos fechar com chave de ouro. Que lindo esse testemunho da Maria Moreno, né? Nosso ouvinte tá sempre aqui no Zap. Um abraço pra ela, toda a família, Deus abençoe. Gente, é possível. Pra Deus nada é impossível, né? E você percebeu até a voz cheia de paz? Eu percebi isso. Muito bom. Muito, né? Muito pacífica, né? Não é? Muito pacífica, muito clara. Isso é fruto. Sim, muito concreta, né? Concreta. Objetiva. Serena, né? Objetiva.
A gente vê pelo tom de voz, né? Pelo jeito de falar que a pessoa realmente ela conseguiu alcançar, né? E isso é uma coisa muito difícil, né? Que muitas mulheres ainda lutam por anos para conseguir, né? Então, são essas mulheres que ajudam outras, né? Inclusive a conseguir. E outras que não se perdoam vão acumulando aquele monte de aborto, e vão se tornar ditadoras do aborto. E mais um exemplo que o perdão verdadeiro é um exercício, não é da noite pro dia. Não é. Às vezes levam anos, Tem um exemplo da cebola, né, doutora? Que da você cebola. Colocou? Como assim, ó, a cebola está em cima da pia, a primeira casca a gente tira. Nossa, perdoei. Daí deixa uma semana lá, deixa alguns dias, a casca se forma novamente. Perdoa outra vez. Daqui a um mês, daqui a um ano, perdoa novamente, porque a casca vai outra vez. Até chegar lá no âmago da cebola mesmo, entendeu? Daí sim o verdadeiro perdão ocorreu e tô livre, né? Realmente livre, assim. Dá trabalho, né, gente? Fácil não é. Olha, para fechar aqui o nosso programa, uma participação de um ouvinte que não quis identificar, ele disse o seguinte: olá, por mais de um ano, todos os dias pensando em uma maneira de destruir uma pessoa que na época acreditava ser responsável pela destruição do meu casamento. Hoje, após ter perdoado e principalmente ter me perdoado, minha saúde melhorou e voltei a viver. Aí ele coloca em maiúsculo: o ódio só me destruiu. E aí ele pediu para não ser identificado. E eu, claro, mandei um abraço aqui para o nosso ouvinte também pela coragem, né, de partilhar que, olha, a minha saúde melhorou, o ódio só me destruiu. Isso é uma graça de Deus, uma graça. E é um esforço próprio. Você percebe que ele fez o esforço com ele, né? Primeiro, né? Muito bacana. O programa hoje foi muito legal. Doutora, passou correndo. E agora acabou mesmo. Gente, muito obrigada. Nossa, valeu demais. Muito obrigada. Principalmente esses 2 últimos testemunhos, assim, que... né? Com chave de ouro a gente está encerrando. Muito obrigada por tudo. Muito legal. E a gente vê que não é impossível, né, doutora? E que cada um de nós tenhamos misericórdia para conosco mesmo. A partir de nós, para a gente poder ter para dar para o outro também. Muito bom. E amanhã tem mais Falando de Vida, né, Doni? É verdade. Até para fechar, Ana e doutora, né, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, que está com um casamento meio complicado e às vezes quase que rompendo, né? E muitas mulheres acabam se sentindo culpadas, né, pelo marido ter tomado aí outro linha na pipa, né? E acaba que a culpa foi sempre dela. A mulher sempre acha que ela é culpada de tudo, né? E às vezes nem sempre é assim, né? A culpa de casamento sempre são dos dois, não de uma única pessoa, né? Então aí entra a questão do perdão, porque às vezes a vida para um e segue para outro, né? Mas o perdão, como a gente colocou no começo, né, o perdão verdadeiro, ele purifica a alma e abre novos caminhos, né? E abre novos caminhos. E casais se reconciliam pelo perdão. E são curados pelo perdão. Com certeza. Doutora, muito obrigada, viu? Volte mais vezes aqui para falar de outros assuntos também. Esse a gente gosta bastante. E a gente também trabalha o nosso perdão, o nosso auto-perdão, que é necessário, né? Muito obrigada mais uma vez. Você fica agora com o Marcos Floriano e a alegria do Comunicação Total. Hoje é quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós nos vemos na programação da Rádio Mensagem e amanhã estaremos juntos ao vivo no Jornal da Mensagem. Um grande abraço e até lá. Para que você seja feliz, você tem que abrir seu coração ao seu inimigo, perdoar. Ouça o que diz essa canção. Veja o exemplo de Jesus, suportando toda a humilhação, mesmo colocado numa cruz. Disse: vai lhes dar o seu perdão. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.